Nesse terceiro e último vídeo da série dos Sete Montes, quero mostrar para você que, embora a nossa cultura ocidental tenha sido construída pelos valores judaico-cristãos, uma outra cultura do passado ainda exerce forte e negativa influência sobre a nossa sociedade. Antes, porém, já se inscreva aí no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Tem muita coisa quente e boa vindo por aí. Quero iniciar usando um texto bíblico para base de reflexão, que está em Zacarias capítulo 9, versículo 13, a parte B, que diz: suscitarei os seus filhos, ó Sião, contra os seus filhos, ó Grécia. É isso mesmo. A Grécia antiga ainda exerce grande influência sobre nós em nosso século. Nossa mente é muito grega. Nós sabemos que algumas civilizações foram muito influentes nesse mundo e causaram um grande impacto na cultura ao longo das eras. Por exemplo, os egípcios deixaram para nós muito de seu legado cultural. Os babilônios também, os medo-persas, os romanos, mas nenhuma civilização na história foi tão influente quanto a civilização grega antiga. Isso se deu pelo fato de Alexandre o Grande ter uma outra perspectiva e ideia sobre avanço e conquista das nações. Alexandre Magno não queria destruir as nações, não queria fazer sucumbir sua cultura, destruir as pessoas. Alexandre tinha um ideal de helenização, ou seja, ele queria helenizar, tornar grego todo o mundo. E por isso, cada nação que ele conquistava com seu exército, nessa nação ele implementava a cultura grega. Essa cultura grega é muito peculiar, está muito presente também em nosso século. E eu cito aqui para você 4 características dela. Primeiro, a veneração da estética. O grego venerava a estética, venerava a beleza, venerava aquilo que era estereótipo. Havia um culto à simetria, à perfeição e à beleza. Tudo aquilo que fosse conceitualmente feio ou assimétrico era desprezado. E essa mentalidade prevalece até hoje em nossos dias. Uma verdadeira ditadura da beleza. Beleza que não rendeu nenhum fruto a personagens bíblicos como Saul, Absalão, Jezabel e o próprio Satanás, que era o anjo mais belo do céu. Quando Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé para escolher um rei, Samuel humanamente olha para Eliabe, o mais velho de Jessé, que era o mais belo e forte também. Samuel falou consigo: certamente este é o rei que Deus escolheu. Mas então Deus fala ao coração de Samuel dizendo: não olhe para a altura ou para a beleza, porque isso eu tenho desprezado. Pois Deus não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Não podemos ser hipócritas. Beleza não é algo totalmente desprezível ou descartável, mas não pode ser, conforme desejavam os gregos, o centro ou a coisa mais importante. Um outro pilar da cultura grega era a grande competitividade. Foi na Grécia que surgiram os primeiros Jogos Olímpicos. Foi lá que essa mentalidade de competição ganhou mais força na história. A busca pelo melhor, o mais atlético, o mais perfeito, o mais dominante. Agora veja se essa cultura grega da competitividade extrema não está presente em nossos esportes, no mercado de trabalho e até no ministério cristão. Em nosso século, há pessoas que veneram times de futebol ou qualquer time esportivo. Não há nenhum problema no esporte como entretenimento. É um dos montes. Mas a apaixonada veneração esportiva é anti-reino e anti-Deus, porque é idólatra. No mercado de trabalho, uns se degladeiam contra os outros, um tentando puxar o tapete do outro, um tentando destruir o outro para ficar no lugar. Competitividade grega, que entrou até na igreja. Ministros e pregadores que se degladeiam por mais likes, mais curtidas ou mais atenção da mídia. Mentalidade grega. E Jesus vem e diz: no meu reino, o menor é que será o maior. O que serve a todos é o maior. E é essa realidade que nós, como cristãos, temos que implementar nesse mundo, mudando completamente a cultura vigente, que é grega. O terceiro pilar da cultura grega é a sensualidade hedônica. O hedonismo é uma filosofia que surgiu na Grécia, que afirmava que a finalidade última da vida era a busca pelo prazer. Não importa o que se faça, desde que se tenha prazer. É o que pensavam os gregos. E hoje, essa cultura hedônica do prazer está presente em tudo, nos filmes, novelas, seriados, publicidades. Tudo incita a sensualidade. Nunca houve tanta deturpação do sexo que foi criado por Deus, numa busca desenfreada e desmedida pelo prazer. Deus quer que tenhamos prazer, mas esse prazer tem limites. O fim supremo do homem é a glória de Deus e não seu próprio prazer. E por fim, o quarto pilar da cultura grega é o culto ao saber e ao intelectualismo.
Foi lá na Grécia Antiga que começou a surgir a filosofia. Filosófia, amor às ideias, amor ao pensamento, veneração ao intelecto. É quando o intelecto deixa de ser uma ferramenta para bom uso e se torna um elemento de culto. E a filosofia gerou vários conceitos que são contra as verdades de Deus e da Bíblia Sagrada. Foi essa filosofia e esse culto às ideias que, entrando na teologia antiga, gerou o liberalismo teológico, que promoveu o ceticismo, o agnosticismo, que promoveu o ateísmo moderno. Foi essa filosofia que, entrando na teologia, gerou o cessacionismo, que é a crença de que os dons espirituais e o sobrenatural foi extinto. Foi essa filosofia que promoveu na ciência uma busca desenfreada por provar a não existência de Deus. E Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6,20: Ó meu filho Timóteo, guarda o bom depósito que há em ti, tendo horror aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. Há uma ciência verdadeira e uma falsa ciência. A ciência verdadeira é aquela que trabalha com base no empirismo, na experiência, no experimento. A falsa ciência é aquela que cria teorias para desfazer a verdade de Deus, como a teoria da evolução, por exemplo. E hoje, essas fortalezas da Grécia estão impregnadas nos 7 montes. Na política e governo, na economia e negócios, na mídia e comunicação, na educação e ciência, nas artes e entretenimento, na religião e igreja e na família. Então o plano de Deus é este: levantar os filhos de Sião, os filhos do reino de Deus, contra a influência grega deste século. A aproximação do fim dos tempos não é uma fuga para a igreja, mas sim o anúncio do maior tempo de influência da igreja sobre o mundo. Creia nisso. Deus quer despertar e usar você aí, em seu ramo de trabalho, em sua profissão, em sua faculdade. Este é o seu campo missionário. É exatamente aí que Deus vai te usar para estender o reino dele, porque a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante para você, compartilhe com alguém. Vamos impregnar o Brasil e o mundo com esse ideal de avivamento, essa promessa de avivamento. Chega de pessimismo escatológico. Coisas empolgantes e maravilhosas estão logo adiante. Que Deus em Cristo te abençoe.